Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu trago para vocês algumas dicas para as pessoas que estão iniciando os seus estudos no tarô. Basicamente são dicas para você ter mais fluidez nas suas primeiras jogadas. Lembrando só que eu não sou uma professora de tarô, tá? Eu não vou ensinar vocês a jogar tarô. O que eu venho trazer para vocês aqui são dicas que eu aplico na minha vida, que eu já usei muito, que são muito boas para você, nas suas primeiras jogadas, conseguir jogar ali com mais facilidade. Isso porque eu sei que a maioria das pessoas, quando iniciam os seus estudos no tarô, principalmente estudos de tarô para fins divinatórios, as pessoas já querem jogar, querem fazer suas primeiras jogadas, e é muito difícil você memorizar o significado de 78 lâminas, né? As 22 arcanos maiores e os 56 menores. Então é muita coisa para você memorizar, e no início ali, quando você vai fazer as suas primeiras tentativas, mesmo que acompanhando ali um livrinho do lado com o significado, você tem que parar toda hora para consultar o livro, às vezes não consegue encaixar muito bem um significado e outro, ou tem apenas palavras soltas. Também tem alguns problemas com relação aos métodos de jogar, né, logo no começo. Então fica aquela coisa meio travada, a pessoa fica meio frustrada. Então eu vou trazer algumas dicas para vocês que eu já apliquei para mim em várias situações. Vou até mostrar para vocês aqui alguns decks que eu usei para esse fim. Eu espero que isso ajude vocês, pelo menos ali no comecinho, no início dos seus estudos. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante ali para você ter uma jogada mais fluida. Bom, a primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês é referente às palavras-chave. Embora o tarô ele não seja algo para você estudar as lâminas individualmente, né? Todas elas têm algumas palavrinhas-chave, têm o seu significado ali individual, e depois elas são lidas em conjunto. Mas no início é bem complicado para você memorizar ali o significado de todas individualmente. O que eu fiz, que não foi com o tarô, né, que foi com o baralho Lenormand, eu vendi durante um tempo no Estúdio Pagão um baralhinho artesanal que o pessoal gostou bastante. Por quê? Eu coloquei algumas palavras-chave na parte de baixo e algumas combinações de cartas, caso elas saíssem ao lado, ou acima, ou abaixo, para facilitar ali no início do jogo para o pessoal que está aprendendo. Coloquei se a carta é positiva e negativa, para aquele pessoal que faz o joguinho de sim ou não. E teve uma boa repercussão aí pro pessoal. O pessoal gostou bastante, me pediram muito. Eu acabei parando com as vendas na loja, mas foi bem bacana, assim, o pessoal gostou bastante, me pediram muito. Eu parei de fazer porque dá muito trabalho fazer esses baralhinhos assim, artesanais, né? Falta recursos, é bem complicadinho, mas foi uma dica que o pessoal gostou. E eu fiz isso no meu baralho artesanal, porque já vinha praticando isso com o tarô. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu tirar aqui que eu tinha já colocado outro. Uma dica pra vocês que estão começando, tá? Vocês têm provavelmente um ou mais livros para estudo do tarô. Mesmo que vocês tenham apenas um, a maioria dos livros do tarô que ensinam tarô trazem palavras-chave. Vou mostrar para vocês os livros que eu usei no começo, principalmente para pegar ali as palavras-chave. Então tá aqui, eu usei Curso Completo de Tarô, do Ney Knife. Esse livrinho eu comprei em sebo, ele deveria ter acompanhando ali as cartinhas, tem até o espaço ali que deveria ser para as cartas serem destacadas, tá? Mas ele é muito bom porque ele mostra 4 aspectos da jogada: o sentimental, o espiritual, o material e o emocional, tá? Também usei esse livrinho da editora Pensamento, Tarô Adivinhatório, tem bastante palavras-chave. E usei Tarô Oráculo dos Mestres, um estudo dirigido aos iniciantes na arte do tarô clássico, de Leandro Cunha, editora Ascend. Ele é mais focado nos arcanos maiores. E tô mostrando pra vocês esses livros que foram minha referência, tá? Pra colocar ali as palavras-chave. Mas é claro que se vocês tiverem qualquer outro livro, pode ser usado. Eu só tô dando a dica pra vocês de quais eu usei.
mas tem uma quantidade considerável de livros, tanto em sebo quanto em livrarias. Eu, aliás, vou dar uma dica para vocês lá no Insta, de um lugar onde vocês podem comprar agora livros para ajudar vocês aí no aprendizado do tarô. Então, com os meus livrinhos em mão, eu peguei um tarozinho, que eu vou até mostrar para vocês depois mais de perto. Deixa eu pegar aqui uma cartinha dos arcanos maiores. Roda da Fortuna, tá? O que eu fiz? Que eu vou deixar de dica aqui para vocês. Eu peguei essas palavras-chave e fui colocando nas laterais. Isso porque esse baralhinho que eu usei no começo para os meus primeiros estudos, ele tem desenhos com coloração muito escura, então eu não conseguiria escrever ao longo de toda a carta. Então, em todas as bordinhas, eu fui colocando alguns significados ou palavras-chave que ajudariam para ir jogando com maior fluidez. Além de que as próprias cartas, elas têm ilustrações que ajudam bastante. O tarô, ele não é uma leitura de palavras-chave individuais, é uma combinação de cartas, mas alguns decks, eles facilitam porque eles têm ilustrações que expressam um pouco daquele significado essencial ali, o primário do arcano, tá? Da lâmina. Então, eu peguei as cartinhas e fui colocando aqui alguns significados ao redor. Isso vocês podem fazer com qualquer tarô, só aconselho vocês que usem um tarô de menor qualidade, claro, né? Vocês não vão comprar um tarô caríssimo, pagar ali 100, cento e poucos reais e ficar rabiscando tudo. Eu rasurei algumas lâminas ali, algumas cartinhas ficaram bem feias, mas isso porque esse aqui, eu vou até dar um zoom pra vocês, tarô em casa. Isso aqui é um tarozinho que veio de uma revista. Eu comprei na feira do livro e paguei acho que 10 ou 15 reais. Então, não é nenhum prejuízo. Embora eu, posteriormente, tenha feito isso num deck de maior qualidade, tá? Eu peguei esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que, por ter cartas mais clarinhas, eu consegui escrever mais coisas. Esse é um deck que ele não... As ilustrações das lâminas, elas não expressam muito exatamente o significado, tá? Ele é bem voltado para mostrar figuras egípcias, mas não mostra exatamente o significado da lâmina. Como, por exemplo, vamos ver aqui. 10 de paus, tá? Essa lâmina, você vê que tem uma pessoa ali, meio que uma imagem de sofrimento, em meio a 10 paus. Aí aqui um significado chave, né? Uma palavra-chave que eu coloquei para resumir. Que no caso seria um conselho positivo. Lutar para renovar a vida. Estímulo, recomeço. Então, a lâmina, ela expressa bastante na ilustração o significado da carta. Esse aqui já não é muito o caso, tá? Esse deck aqui, ele já não expressa muito, assim, ele é mais as ilustrações, assim, aleatoriamente. É um baralho muito bonito, mas não mostra muito. Então, por ele ter cores claras, eu fui colocando vários significados que eu achei que me auxiliariam ali na hora da jogada a fazer a leitura de maneira mais fluida. Então, fica de dica pra vocês, tá? No caso da ilustração, também fica mais essa dica pra vocês. Quando vocês forem escolher um deck, tem decks muito bonitos, super expressivos. Como, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, o Tarô Illuminati, tá? Que são lâminas muito bonitas. E elas expressam bastante do significado da carta, dependendo da carta, tá? Essa aqui, por exemplo, é um 8 de paus e tem o quê? 8 paus. Talvez numa análise mais profunda você vai analisar as cores, o sentido dos paus, se eles sobem, eles estão descendo, onde é que eles estão, tem umas montanhas no fundo. E aí você vai parar para analisar os símbolos. Mas tem alguns decks que eles facilitam bem mais, como foi o caso desse tarô até mais simplesinho aqui, de revistinha, que ele tem umas ilustrações que expressam um pouco mais e facilitam ali para você fazer a leitura, além das palavras-chave que você vai usar ali
ou anotando nas bordas, ou fazendo como eu fiz nesse aqui e colocando por cima mesmo, tá? Tem alguns decks que são mais tradicionais, como por exemplo o Tarot Waite, que ele também tem umas lâminas, algumas são bem expressivas com relação ao significado. E outras, o 8 de paus também não mostra muito, são apenas 8 paus. Então, no comecinho, para facilitar a tua leitura, além das tuas palavras-chave, procure encontrar um deck que tenha ilustrações que te ajudem. O tarô, ele é um jogo muito intuitivo, você não vai conseguir, quero dizer, acredito eu que a maioria das pessoas não vão conseguir decorar o significado de 78 lâminas, é muita coisa, e elas têm múltiplos significados, elas têm ali uma essência, né, um significado-chave, mas tem várias maneiras e combinações também, né, entre uma carta e outra. Então imagina você decorar tudo isso, é muita coisa. Então até você ir se acostumando com o deck, até vocês podem reparar que algumas pessoas que jogam ou no YouTube, ou que até mesmo vendem esses serviços que vocês encontram em lives no Facebook, as pessoas até falam, ah, eu jogo tarô X, eu jogo tarô Illuminati, ou eu jogo tarô mitológico. Isso porque aquela pessoa estudou com aquele tarô e ela se habituou com aquelas imagens. Então, é uma jogada mais fluida, porque você já se acostumou com aquelas imagens, com aqueles símbolos expressos ali na ilustração da carta. E com o passar do tempo, com as jogadas, você vai se acostumando e vai ali pegando com maior facilidade como fazer as combinações. Então fica aí essas duas dicas para vocês. Um baralho de preferência, não muito caro, né? Porque vai que você fica que nem eu ali rasurando, vai ficar horroroso, né? Um baralho de pouco valor para você ir anotando as palavrinhas-chave para no início ali nas suas primeiras jogadas você conseguir jogar com maior fluidez, para você não ter que parar o seu jogo e pegar um livro para dar uma olhada para ver se tá certo ou não, ou se você de repente esquece, já tá aqui na sua frente ali na jogada um significado-chave para te ajudar ali a dar uma engrenada na jogada, para jogar com maior fluidez, e escolher um deck que tenha ilustrações expressivas, que não seja só 8 pauzinhos, né, ou que tenha os 8 pauzinhos, mas que tenha alguma ilustração a mais que te ajude ali a compreender o significado da lâmina. Outra dica que eu acho bem legal para vocês no comecinho é não começarem fazendo os métodos de leitura mais complexos. A cruz celta até não é tão difícil, mas aquelas mandalas, né, quando fazem jogos com mais de 10 cartas, 15 cartas, isso fica muito difícil, não pela memorização ali do significado das casas onde as cartas vão ser dispostas, mas porque é muita coisa ao mesmo tempo. Começa ali nas suas primeiras jogadas fazendo ali o passado, presente e futuro, que é uma coisa mais simples, mais objetiva, ou até mesmo as respostas objetivas, que você faz uma pergunta e tira uma carta. Eu acho que no comecinho é importante você pegar ali e fazer a interpretação de pequenos significados, de perguntas rápidas, de perguntas objetivas e com métodos menores, com menos disposição de cartas. Porque senão vai ficar uma confusão. No começo a gente já quer fazer, claro, aquele jogo mais complexo, com uma resposta mais complexa, mais completa. Às vezes a gente tem muitas perguntas e tem alguns métodos que são mais abrangentes, a um número maior de significados, né? Com relação à casa, ao emprego, à família, à saúde. Então é melhor você fazer especificamente uma pergunta para a saúde, especificamente uma pergunta para o emprego. Começar ali aos pouquinhos fazendo perguntas rápidas com métodos curtos, porque as mandalas muito grandes, elas demandam maior conhecimento para você ali associar uma carta com a outra ou interpretar dentro daquela casa específica, e isso deixa os primeiros jogos mais complicados. Por último, e não menos importante, tem uma questão aí que o pessoal não curte muito jogar para si próprio. Eu mesma não gosto de jogar para mim mesma. Mas no início, para você ali pegando o jeito, até porque não tem muita gente que tá sempre à disposição para você jogar pra pessoa, tipo, vou chamar minha mãe para jogar para ela, vem mãe, vamos testar. As pessoas não estão sempre com tempo e pros seus estudos é mais fácil você pegar e jogar para você mesmo.
Pega ali as suas cartas, faça uma pergunta para sua vida, evite jogar para as pessoas aleatórias. Isso eu não acho muito legal, esse negócio de especulação, que você fica perguntando da saúde de não sei quem, do emprego de não sei quem lá. Não, faz umas perguntas para você mesmo, faz ali uma jogadinha simples, passado, presente e futuro, ou vai tirando as cartas, 3 cartas ou 5 cartas, tá? Coisas que te ajudem a não fazer uma adivinhação completa, mas que te estimulem a ir fazendo a interpretação das cartas individualmente e depois em conjunto, né? Uma carta relacionada à outra. No início é bacana ali, pelos motivos que eu já disse, né? De você não ter sempre pessoas disponíveis e que você vai poder praticar com frequência. Talvez nem tenha um fim exatamente divinatório, só para você ir testando mesmo, jogando as cartas ali, fazendo várias tentativas para você ir testando a sua capacidade, o seu aprendizado ali para compreender as palavras-chave e a combinação de uma carta com a outra. Certo, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, essas dicas com relação ali a fazer anotações nas cartas, porque eu vi que o pessoal gostou muito daquele baralho, o Lenormand, que eu coloquei no Estúdio Pagão. Fizeram encomendas, eu não consegui atender todo mundo, porque é uma mão de obra bem cansativa, bem difícil para fazer individualmente todas as cartas e sozinha, bem complicado. E o pessoal gostou bastante daquela função de ter palavras-chave e algumas combinações que facilitam a leitura ali no início. Tanto é que o nome era Lenormand para iniciantes, justamente porque as pessoas no início têm essa dificuldade, não têm memorizado o significado de todas as cartas, né? Então fica uma coisa mais fluida no comecinho, você ter ali pelo menos uma palavrinha-chave para você logo de cara dar uma olhada e até se esforçar para fazer as combinações e tudo mais, sem ter que parar, pegar e olhar um livro. Até dependendo se você vai testar com uma amiga, um familiar, a pessoa vai ficar ali te olhando e tu lá folhando no livro para ver onde é que tá aquela carta e o significado dela para você poder fazer a interpretação. Logo no comecinho vai lá, pega as suas cartinhas simples, coloca alguns significados que vão te ajudar ali para você dar uma olhadinha e conseguir jogar com maior facilidade. Se a carta também tiver uma ilustração que facilita melhor ainda, beleza? E se não tiver também, não tem problema, tendo ali as suas palavras-chave anotadinhas, já fica bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!